Federação de Petroleiros pede investigação de eventual relação de venda de refinaria para a Arábia Saudita e as joias enviadas para Michele Bolsonaro. No primeiro dia de liberação de dinheiro esquecido em contas bancárias e outras instituições financeiras, jovem descobre que tinha R$3.000 para receber. Polícia Federal investiga fraudes de R$50 milhões no sistema do auxílio emergencial. Fiscalização é reforçada no litoral da Grande Recife depois do segundo ataque de tubarões em apenas 24 horas. Casos de dengue aumentam 600% no Rio de Janeiro. Presidente da China ameaça fazer aliança com a Rússia para intimidar os Estados Unidos. Justiça espanhola manda homem indenizar ex-mulher em mais de R$1 milhão porque ela exerceu funções domésticas durante 27 anos. E no Brasil, ex-moradora de rua fatura R$6 milhões durante apenas um ano vendendo salgadinhos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Controladoria Geral da União abriu hoje uma investigação sobre o caso das joias que o governo da Arábia Saudita teria dado de presente à então primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. A medida deve ser somada ao inquérito da Polícia Federal, que deverá ser concluído em até 30 dias. Além disso, a Frente Única dos Petroleiros pediu que seja apurada uma possível ligação do ex-presidente com a venda de uma refinaria na Bahia abaixo do preço de mercado. Representantes do Ministério Público Federal em São Paulo se reuniram com membros da Receita Federal e solicitaram mais informações sobre o caso das joias avaliadas em mais de R$16 milhões que seriam um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias entraram no Brasil em outubro de 2021 na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mas foram interceptadas pela equipe da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Segundo o MPF, a Receita Federal apresentou denúncia sobre o caso das joias apenas no começo deste mês, através de um relato simples, após a divulgação da reportagem do jornal Estado de São Paulo. O MPF quer agora mais informações para saber como vai conduzir o caso. Quem também entrou na história foi a Frente Única de Petroleiros. A FPU apresentou denúncia e requer que o Ministério Público Federal apure possível ligação entre as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro e a venda de uma refinaria na Bahia para o Fundo Soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A refinaria Landulfo Alves, localizada no município de São Francisco do Conde, foi vendida por US$ 1 bilhão e 800 milhões em 2021. Mas, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, a refinaria foi vendida pela metade de seu valor de mercado. Além do INEP, analistas do banco BTG Pactual apontaram que o valor cobrado pela refinaria é abaixo do que foi projetado por eles. No pedido encaminhado ao MPF, a Frente Única dos Petroleiros ressalva que os Emirados Árabes, compradores da refinaria, e a Arábia Saudita, que teria dado o presente à família Bolsonaro, são países diferentes, mas destaca a proximidade geográfica e aliança estratégica entre os dois países. Além disso, frisa que em entrevista à imprensa, Bolsonaro disse que estava no Brasil quando o presente foi acertado lá nos Emirados Árabes. O PSOL e o Rede pedem apuração do caso e querem que a Justiça determine quebra de sigilo e busca e apreensão para evitar destruição de provas. A Polícia Federal tem 30 dias para concluir o inquérito que apura o caso. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência de São Paulo e corre sob sigilo. Especialistas explicam quais crimes podem ter sido cometidos e as penas previstas. As condutas supostamente praticadas pelo ex-presidente da República e pelo seu ex-ministro, no caso das joias,
podem configurar os crimes de peculato, descaminho e até mesmo lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros crimes que eventualmente possam ser identificados no curso da investigação. Se nós formos levar em consideração tão somente esses 3 primeiros crimes, as penas somadas podem alcançar até 30 anos. Em relação ao peculato, teria ocorrido uma apropriação indevida de valores, de bens, no caso as joias, em virtude das funções exercidas pelos envolvidos, cada um na sua área de atuação e respectiva responsabilidade. Além disso, em relação à tentativa de ludibriar o controle alfandegário da Receita Federal, o delito de descaminho. Seria possível, pelo menos, ali a sua discussão. E, por fim, quando se tentou ocultar a origem ilícita de bens, digamos que efetivamente tivessem tido esse objetivo, de se locupletar ilicitamente dessas joias que teriam um valor financeiro alto, haveria aqui o delito de lavagem de dinheiro. O especialista explica ainda que mesmo que Michele Bolsonaro tente devolver as joias à Arábia Saudita, hipótese que tem sido informada pela imprensa, ela poderá responder por crimes a depender do que concluir a investigação da polícia. No crime de peculato, a depender do momento processual, a reparação do dano pode afastar a responsabilização da ex-primeira-dama. Já em relação ao crime de descaminho, pouco importa essa reparação do dano, porque esse crime ele se consuma a partir do momento que o agente pratica a facilitação, independentemente de haver prejuízo ou não à administração. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote de joias da Arábia Saudita, que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No estojo estavam relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um tipo de rosário. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era ajudante de ordem de Bolsonaro, disse que o estojo, que valeria cerca de R$400 mil, está com ele em seu acervo pessoal. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, anunciou hoje em redes sociais que seu pai voltaria para o Brasil no próximo dia 15. Pouco tempo depois, apagou a mensagem. Pediu desculpas e disse que a saudade é maior do que a realidade e garantiu que no momento em que houver confirmação definitiva, avisará a todos. O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro do ano passado, antes de deixar o cargo e de passar a faixa para o sucessor. A Polícia Federal deflagrou a 7ª fase da Operação Lesa Pátria. O foco da ação da PF foi o sul do estado de Minas Gerais. 3 pessoas foram presas. A operação tem como objetivo identificar integrantes das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. Para a Polícia Federal, a busca tem como foco os participantes, mentores e financiadores dos atos na capital federal. A ação, realizada na manhã desta terça-feira, prendeu 3 pessoas, incluindo um mandado de busca e apreensão. Os presos já foram identificados e nomeados como Kennedy Alves, de Alpinópolis, que gravou um vídeo durante a invasão, onde afirma que agora é guerra e incita outras pessoas a entrarem e participarem da depredação do prédio público. Edmar Miguel, conhecido como Miguel da Laranja, morador de Areado. Miguel gravou um vídeo no momento em que invadia o teto do Congresso Nacional. E, por último, Aline Cristina Monteiro Roque, também de Areado. Os 3 foram levados para as delegacias de polícias locais para prestarem depoimentos. Além dos mandados de prisão e apreensão no sul de Minas, estão sendo cumpridos mandados em Curitiba, capital do Paraná. A Operação Lesa Pátria é tratada pela Polícia Federal como permanente e os suspeitos de participação e financiamento dos atos são investigados por 6 crimes, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A Polícia Federal de Campinas, em São Paulo, cumpriu nesta terça-feira 47 mandados de busca e apreensão e mais 2 de prisão preventiva em uma operação contra fraudes no auxílio emergencial que chegam a R$50 milhões. O alvo
foi uma organização criminosa com atuação em 12 estados e no Distrito Federal. A operação, chamada de Apateones, que significa fraudadores em grego, contou com o apoio de 200 policiais federais. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal. Nas ações, os agentes apreenderam cartões bancários, máquinas para efetuar pagamentos e outros objetos. Ao todo, 37 envolvidos na operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. Penas que somadas ultrapassam 22 anos de prisão. Todos os investigados tiveram o bloqueio de todos os bens de valor encontrados em seu nome. Desde agosto de 2020, a Polícia Federal investiga a quadrilha e as ações fraudulentas que só foram descobertas após a Caixa Econômica Federal encaminhar informações à Polícia Federal de Brasília sobre 91 benefícios do Programa de Renda Complementar fraudados. Eles somavam quase 55 mil reais e tinham sido desviados para 2 contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica, residente sediada em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, ao longo da investigação, milhares de outras fraudes foram reveladas, como, por exemplo, que os beneficiários receberam valores relativos a cerca de 360 contas do auxílio emergencial, e, em seguida, por meio de relatórios de inteligência financeira e quebra de sigilos bancários, as autoridades passaram a estimar que a organização criminosa tenha movimentado mais de 50 milhões de reais através de 10 mil contas fraudadas. E a seguir, volta de cobrança de impostos vai deixar a conta de luz mais cara. E ainda, além das filas, algumas surpresas no primeiro dia de liberação de dinheiro esquecido em contas bancárias e outras instituições financeiras. O Banco Central começou hoje a liberar o dinheiro esquecido para pessoas físicas e jurídicas. O dia foi de muitas filas virtuais de até 300 no mesmo instante na frente de um computador. Em alguns momentos, os interessados tiveram que esperar até 3 horas pelo atendimento. 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm valores a receber, segundo o Banco Central. Esse dinheiro é referente a fundos esquecidos junto a instituições financeiras ou bancos, contas que foram encerradas com saldo disponível ou tarifas pagas indevidamente. No total, 6 bilhões de reais poderão ser resgatados pelos beneficiários. Desta vez, herdeiros também poderão fazer a consulta e o resgate de valores esquecidos por pessoas que já morreram. Basta ter os dados da pessoa falecida. O site para fazer a consulta e o resgate é valoresaReceber.bcb.gov.br. O Banco Central destaca que este é o único meio para fazer a consulta e o resgate e não é necessário nenhum intermediário. Este é um alerta importante para evitar golpes. Como há um grande número de pessoas fazendo a consulta e pedindo o resgate, o Banco Central criou uma fila virtual. Basta entrar neste site, inserir o CPF e a data de nascimento e aguardar alguns minutos para consultar se você tem valores a receber e como fará o resgate. Repetindo então, o site é valoresaReceber.bcb.gov.br. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A grande maioria das pessoas sofre uma decepção ao saber que tem direito a alguns centavos ou reais. Mas, segundo o Banco Central, quase 650 mil brasileiros poderão sacar cerca de R$1.000. Agora, a maior surpresa no primeiro dia de liberação dos recursos foi do carioca Pedro Delforge, de 26 anos.
Ele acessou o sistema achando que teria direito a uns 10 centavos, mas o valor é de quase R$ 3.000, dinheiro que, segundo ele, estava simplesmente parado no banco sem render nada. Por isso, é bom consultar a página do Banco Central na internet. A gente vai repetir o endereço aqui para você. Estamos colocando na tela agora valoresareceber.bcb.gov.br. Importante, não paga nada. Desde 2015, o Brasil não tinha uma taxa de desemprego tão baixa. Atualmente, o índice está em 7,9%. Mas mesmo com o mercado de trabalho se restabelecendo aos poucos, 1/3 dos trabalhadores brasileiros vivem com um rendimento menor do que um salário mínimo. Segundo os dados levantados pelo governo, atualmente são mais de 33.200.000 pessoas vivendo com menos de R$ 1.300. E essa tem sido uma realidade que vem desde o baque no mercado de trabalho causado pela pandemia de Covid-19, que desde junho do ano passado está mudando, já que a quantidade de trabalhadores que recebem entre meio e um salário mínimo está em queda. De lá para cá, são quase 2 milhões a menos nesta faixa de renda. No trimestre final de 2022, o número de trabalhadores que receberam mais de que 2 salários mínimos bateu o recorde da série histórica, chegando a 32.900.000 pessoas. A expectativa é que esse grupo se torne a maior parcela dos trabalhadores já no próximo levantamento do IBGE. Segundo os especialistas, esse aumento de renda não significa uma melhora na economia, mas, em partes, as trocas de emprego dentro do mercado de trabalho, conforme trabalhadores qualificados retornaram para empregos com remuneração mais alta ou à medida que fica mais previsível a formação de empregos em setores mais afetados pela pandemia, como, por exemplo, no setor de serviços. Em 2022, foi considerado um ano forte do ponto de vista de ocupação, mas nem tanto pelo lado da renda. Para os economistas, em 2023 deve ser o contrário, um aumento de renda sem tanta criação de vagas. O índice que a Fundação Getúlio Vargas criou para medir a evolução dos aluguéis desacelerou. Das 4 capitais que compõem o IVAR, houve queda em São Paulo e Porto Alegre e alta em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A alta foi de 1,06% no mês de fevereiro. Esse percentual é mais baixo do que o registrado em janeiro, quando apresentou alta de 4,20%. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,73%. Nos resultados das 4 capitais que fazem parte do índice, o aluguel em São Paulo registrou leve baixa, saindo dos 2,84% em janeiro para 2,10% em fevereiro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 1,45% para elevação de 3,11% no período. Em Belo Horizonte, de alta de 0,72% para um aumento de 5,97%. E em Porto Alegre, de elevação de 10,15% para uma queda de 4,71%. No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 7,91% em São Paulo, 7,42% em Porto Alegre, 12,12% em Belo Horizonte e 9,10% no Rio de Janeiro. O economista explica o motivo dessa alta. O IGPM, que é o principal índice utilizado nos contratos de locação, ele teve um aumento significativo no mês de fevereiro. E esse aumento ele é explicado por uma série de fatores, né? Principalmente a questão externa, é um índice que ele é muito sensível à questão do câmbio, a questão de consumo interno e combustíveis também tem um componente importante para explicar esse aumento, e o aumento do preço de commodities, que também é bem sensível na composição do índice. Então, tudo isso acaba explicando essa variação mais expressiva do IGPM para o mês de fevereiro, trazendo aí uma pressão, provavelmente, nos índices de reajuste, né, dos aluguéis, dos contratos de locação,
para os próximos meses. O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. A próxima divulgação vai acontecer no dia 5 de abril. A conta de luz vai subir. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o orçamento para repor o dinheiro dos benefícios que não foram bancados pelo governo no ano passado. Entre os itens está o subsídio às pessoas de baixa renda, que são pagos por toda a sociedade. No total, será necessário acrescentar este ano quase 35 bilhões de reais aos boletos de todos os consumidores. A maior parte, de 30 bilhões, virá na fatura das pessoas físicas. O preço do etanol subiu em 19 estados e no Distrito Federal. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Apenas 3 unidades da federação apresentaram queda no valor. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 2,37% na semana em relação à anterior, de R$ 3,79 para R$ 3,88 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média subiu 1,90% na semana, de R$ 3,69 para R$ 3,76. Goiás foi o estado que apresentou a maior alta percentual na semana, de 7,11%. O preço foi de R$ 3,80 para R$ 4,07 o litro. Tocantins foi o estado com a maior queda de preços na semana, de 1,59%. O preço foi de R$ 4,40 para R$ 4,33 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,03 o litro em Mato Grosso. O maior preço estadual foi de R$ 6,96 e foi registrado em Rondônia. Já o menor preço médio estadual foi de R$ 3,30 e foi observado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi registrado em Roraima, de R$ 4,87 o litro. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 2,65%. O estado com maior alta percentual no período foi Goiás, com 14,65% de aumento no período. O preço foi de R$ 3,55 para R$ 4,07 o litro. A maior baixa percentual ocorreu em Mato Grosso, com menos 1,49%, com o preço indo de R$ 3,35 para R$ 3,30. Foi aberto hoje mais um feirão limpa-nome da Serasa para quem mora em São Paulo. Até sexta-feira, 4.600.000 pessoas que estão com um total de 26 bilhões de reais atrasados poderão acertar as contas com prazo de, no máximo, 5 anos para pagar e descontos que poderão chegar a 99%. Até sexta-feira, será possível fechar negócio presencialmente no Largo da Batata, na zona oeste da cidade. Depois, o programa estará disponível no site da empresa até o dia 31 de março. No mercado financeiro desta terça-feira, na medida em que os investidores digeriam indicações de que o Banco Central dos Estados Unidos pode trazer altas mais fortes de juros em suas próximas reuniões de política monetária, o dólar fechou em alta de 0,50%, cotado a R$ 5,19 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,45%, aos 104.227 pontos. E o mundo está voltando a virar os olhos para o Brasil. Apenas no primeiro mês de 2023, quase 870 mil estrangeiros foram registrados pela Polícia Federal como turistas. Na comparação com janeiro de 2022, o número quase triplicou. O resultado é histórico comparado com a série dos últimos 4 anos. No ano passado, o país teve um dos piores desempenhos globais em relação ao turismo entre os países que já tinham fronteiras abertas na pós-vacinação do coronavírus. E quem mora em Mato Grosso do Sul tem um desconto maior nos pacotes turísticos para conhecer as belezas do estado. A divulgação ocorre no shopping nos altos da Avenida Afonso Pena, no estande montado em frente ao Cinemark, há 2 tipos de atrativos. E para a baixa temporada, que se aproxima, montaram um pacote especial para o sul-mato-grossense.
A gente trabalha com 3 tarifas: tarifa de alta temporada, tarifa de baixa temporada e a tarifa sul-mato-grossense. E aqui essa semana a gente vai ter uns valores diferenciados dessa do sul-mato-grossense ainda. Vai ser com descontos maiores ainda. A interlocutora da Rota Pantanal Bonito explica um pouco mais do motivo dessa proposta. A proposta é fazer com que o sul-mato-grossense conheça a região que ele mora. Vale ressaltar que Pantanal e Bonito englobam muitas cidades e diversos pontos para todo tipo de turismo, que vai dos passeios e trilhas à pesca e contemplação de aves. As atrações naturais, onde muita gente de fora vem, a gente quer mostrar para o sul-mato-grossense que também é apto para todo mundo conhecer. Possibilidade de conhecer tantos locais a preços acessíveis nos destinos que colocam o Mato Grosso do Sul em destaque no âmbito nacional. E Bonito agora, em 2022, bateu o recorde de visitação, então o turismo Mato Grosso do Sul está indo de vento em popa, graças a Deus. E veja a seguir: casos de dengue aumentam 600% no Rio de Janeiro. E veja também: presidente da China ameaça fazer uma aliança com a Rússia para intimidar os Estados Unidos. Começaram hoje as inscrições para o FIES. O programa do governo federal financia o pagamento de faculdades particulares em todo o país. São mais de 67 mil vagas em cerca de 1.000 instituições para o primeiro semestre de 2023. E os candidatos devem se inscrever através do portal do FIES. O programa do governo paga as mensalidades de estudantes de cursos superiores em instituições privadas, enquanto eles cursam a faculdade. Depois de formados, esses estudantes devem pagar as parcelas do financiamento. Para se inscrever, o candidato precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre as edições de 2010 a 2022, ter tirado pontuação média nas 5 provas igual ou superior a 450 e nota superior a 0 na redação. Não ter participado da edição como treineiro e possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Os interessados terão até sexta-feira, dia 10 de março, para se inscrever. Os resultados vão ser divulgados no dia 14 de março. Nos dias 15, 16 e 17 de março, os pré-selecionados devem complementar a inscrição. A convocação da lista de espera vai do dia 21 de março ao dia 18 de maio. O Brasil recebeu hoje as primeiras doses da vacina contra a gripe Efluelda. É um imunizante quadrivalente de alta dose desenvolvida pela Sanofi, que oferece uma maior proteção para idosos. Nesse primeiro momento, ela estará disponível na rede privada. Ela é mais forte que a vacina contra a gripe oferecida pelo SUS, que é trivalente e protege contra 2 cepas da influenza A e uma da influenza B. O número de casos de dengue na cidade do Rio de Janeiro disparou. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, quase 1.900 casos já foram notificados. Uma pessoa morreu. Em março de 2022, o número de casos notificados de dengue na capital fluminense estava em torno de 27. Já na primeira semana de março deste ano, a cidade registrou 189 casos da doença. De acordo com dados do Observatório Epidemiológico do Rio, esse representa um aumento de 600%. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está monitorando o crescimento do número de casos e que tem intensificado ações de combate e prevenção. Mesmo assim, de acordo com a pasta, o número de casos de dengue no Rio de Janeiro chegou a 1.858. A maioria das notificações estão concentradas na zona oeste da cidade. Já em todo o estado, o número de casos já ultrapassou a marca de 3.500, incluindo um óbito registrado em fevereiro. No dia 2 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue, o Qdenga, do laboratório japonês Takeda Pharma. Esse será o primeiro imunizante liberado no Brasil para pessoas que nunca entraram em contato com a doença e que tenham entre 4 e 60 anos.
De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é de que a vacina comece a ser comercializada no segundo semestre de 2023. Já a inclusão do imunizante no Sistema Único de Saúde ainda não está previsto. E em São Paulo, a doença cresceu 47% na comparação com o ano passado e já é o maior aumento desde 2019 para o período, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. Foram 938 infecções confirmadas em 2023, ante 637 no mesmo período de 2022. O número real de casos deve ser ainda maior, já que, pelo atraso na notificação de infecções pelos serviços de saúde, os registros das últimas 2 semanas costumam estar incompletos. Se analisadas as primeiras 4 semanas do ano, cujos dados já estão mais consolidados, a alta entre um ano e outro foi de 110%. Distritos da região central, zona oeste e zona norte da capital paulista registram as maiores taxas de incidência até o momento. A Barra Funda ocupa o topo da lista com 42.200 casos por 100 mil habitantes, seguida por Pari com 41.400, Tremembé 25.100, Perdizes 20.100 e Pinheiros 19.800. Nenhuma morte pela doença foi registrada neste ano até agora. A Anvisa suspendeu temporariamente a autorização de uso emergencial do medicamento Evusheld, fabricado pela AstraZeneca para tratamento de Covid-19. A decisão de hoje ocorre em razão da queda significativa na atividade contra as variantes do coronavírus em circulação no país. A agência indica que, caso existam lotes do medicamento em território brasileiro, a empresa deverá informar aos profissionais de saúde. A suspensão será mantida até que sejam apresentados dados que comprovem a eficácia do medicamento. A Receita Federal prorrogou o prazo para o pagamento de impostos federais e entrega de declarações de quem mora nos municípios do litoral norte de São Paulo, afetados pelas tempestades nos dias 19 e 20 de fevereiro. A medida publicada hoje no Diário Oficial da União adia para o último dia útil de junho as obrigações para os habitantes das cidades de São Sebastião, Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, onde foi decretado estado de calamidade pública. Mas a entrega da declaração do ajuste anual do imposto de renda continua seguindo o calendário normal de 15 de março a 31 de maio. O presidente da China, Xi Jinping, criticou abertamente os Estados Unidos por alimentar uma repressão dos países ocidentais à sua nação. O chanceler chinês Qin Gang também criticou os norte-americanos e defendeu a aliança de chineses e russos. Em sua fala, o mandatário chinês classificou os Estados Unidos como o principal obstáculo para o desenvolvimento de seu país. Segundo ele, os norte-americanos influenciam os países ocidentais a não abrirem diálogo com a China, impedindo que o país avance no mercado de tecnologia e indústria. China e Estados Unidos travam uma batalha acirrada pela fabricação de semicondutores, componentes eletrônicos indispensáveis para o funcionamento dos smartphones, veículos conectados ou equipamentos militares. Por alegações de segurança nacional, Washington multiplicou nos últimos meses as sanções contra os fabricantes de semicondutores chineses, que agora não podem obter tecnologia americana. Xi Jinping ainda falou que os riscos e desafios que eles enfrentam apenas irão aumentar e se tornar mais severos. As falas do presidente chinês vieram acompanhadas de um outro forte discurso do primeiro-ministro Qin Gang. O chanceler afirmou que a aliança do país asiático com a Rússia de Vladimir Putin, considerada por ele um exemplo global de relações exteriores, precisa ser ainda mais reforçada para poder enfrentar os Estados Unidos. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, as relações entre China e Rússia são estabelecidas com base do não alinhamento, do não confrontamento e sem mirar terceiros. Não são uma ameaça a nenhum país do mundo e não devem ser alvo de interferência ou provocação por parte de nenhum terceiro. Fecha aspas.
Ele também acusou os Estados Unidos de promover um neomacartismo, ou seja, perseguir países que tenham governos com ideias comunistas. Os interesses comuns deveriam guiar as relações sino-americanas, com a divisão de responsabilidades e a amizade entre os dois povos, ao invés das políticas domésticas dos Estados Unidos e do seu neomacartismo histérico. A Colômbia tem tentado encontrar formas de resolver o problema da superpopulação de hipopótamos na região de Magdalena Médio. Cerca de 70 devem ser enviados para santuários da espécie no México e na Índia. Uma pequena manada de hipopótamos chegou à Colômbia no final da década de 1980, levada por Pablo Escobar. Depois da morte do chefe do narcotráfico em 1993, os animais foram deixados à própria sorte e acabaram se reproduzindo de forma descontrolada, povoando a região de Magdalena Médio. O governador do departamento de Antioquia busca transportar metade dos cerca de 150 animais dessa espécie, declarada invasora pelo governo, para santuários na Índia e no México. La información que me han dado hasta el momento es los animales, repito, viajarían. A informação que me deram até o momento é de que os animais viajariam de avião. Para isso, são necessárias caixas muito robustas, especiais, que estão sendo produzidas aqui mesmo em Antioquia. Los huacales estarían construyendo aquí mismo en Antioquia. Para concretizar os planos de transporte dos hipopótamos, o governador quer obter autorização do governo nacional. Gaviria explicou que a crescente população gera uma situação complexa para os moradores da região, que se veem ameaçados pelos animais, que têm entre 2 a 3 toneladas. Autoridades ambientais registraram 2 ataques de hipopótamos contra moradores em 2021. E a seguir, Justiça Espanhola manda homem indenizar ex-mulher em mais de R$1 milhão porque ela exerceu funções domésticas durante 27 anos. E no Brasil, uma ex-moradora de rua fatura R$6 milhões durante apenas um ano vendendo salgadinhos. A iniciativa privada assumiu hoje a gestão de todos os cemitérios de São Paulo. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Agora, 4 concessionárias são responsáveis pela gestão, manutenção e expansão dos 22 cemitérios públicos da capital e também do crematório Vila Alpina. O prazo do contrato com essas empresas é de 25 anos. E, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é de geração de aproximadamente R$1 bilhão e 200 mil em benefícios econômicos para a cidade. A licitação foi dividida assim. A concessionária Consolar administra os cemitérios da Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana. O segundo bloco, com as unidades Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha, ficou com o Grupo Cortel. O Grupo Maia gerencia Campo Grande, Lajeado, Lapa, Parelheiros e Saudade. E a Avelar administra os cemitérios Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luís, São Pedro e o crematório Vila Alpina. A iniciativa privada está responsável pela revitalização desses espaços e também pela construção de 3 novos crematórios. É importante ressaltar que todas as gratuidades já garantidas pelas leis municipais permanecem e haverá redução de 25% no valor do funeral social, passando de R$ 755 para R$ 566. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci seja condenado a 278 anos de prisão por estupro e atentado ao pudor contra mais de 70 pacientes, seja internado em um hospital penitenciário. O ministro atendeu a um pedido de defesa que teria mostrado um relatório médico que cita insuficiência cardíaca com provável insuficiência renal secundária, também com alto risco de morte, já que a falência cardíaca pode culminar com um edema agudo no pulmão. Com a decisão, Roger será transferido do presídio de Tremembé e levado ao centro hospitalar do sistema penitenciário. A fiscalização foi reforçada no Grande Recife após segundo ataque de tubarão em menos de 24 horas. A expectativa é que a governadora de Pernambuco se encontre com prefeitos da região metropolitana para definir novas ações para evitar novos ataques.
A prefeitura de Jaboatão, cidade do Grande Recife, onde 2 ataques de tubarão aconteceram em menos de 24 horas, reforçou a fiscalização dos 2 quilômetros de praia onde o banho de mar é proibido. Um decreto municipal de 2021 impede a entrada na praia, mas não prevê punição aos banhistas. O órgão responsável pelos guardas municipais disse que a orientação é dada, porém somente em casos de resistência as pessoas podem ser retiradas do local. Na região onde um rapaz de 15 anos foi mordido na perna no domingo, há 2 placas de alerta que não ficam no acesso à praia. Nessa segunda-feira, outra adolescente foi ferida no mesmo local. Na semana passada, um surfista também foi atacado, dessa vez em Olinda, e ele se recupera bem depois da cirurgia. Ao todo, já são 77 incidentes com tubarões em Pernambuco em 31 anos de monitoramento. Os casos foram com as espécies de tubarão cabeça-chata e tubarão-tigre. No ranking mundial, o Brasil aparece no 4º lugar em ataques de tubarão, com 111 casos registrados até agora. Com o objetivo de difundir mais as possibilidades do esporte na vida dos surdos, a Fundesporte realizou pela primeira vez o Festival Surdo Olímpico. Antes do evento começar, tempo para um bate-papo e aqui o que não falta é assunto. Afinal, pela primeira vez é realizado um evento esportivo voltado especificamente para a comunidade surda. É o início de um grande projeto que a nossa gestão está implementando nesse ano de 2023 com o MS Mais Inclusivo. Nós faremos várias atividades para a comunidade surda aqui em Campo Grande, sendo um piloto que nos próximos anos nós deveremos implantar em outras cidades do Mato Grosso do Sul. Algo inédito e algo que inclui e dá oportunidade para todos os surdos do nosso estado. Renato é apaixonado pelo futebol desde os 12 anos. Hoje tem 39. Participa da equipe que vai representar o estado na Copa Centro-Oeste de Futsal de Surdos, em Cuiabá, Mato Grosso, dias 11 e 12 de março. Se juntou aos iniciantes para levar incentivo e mostrar como o esporte faz bem para o físico e a mente. Aqui é uma forma da gente já, através desses eventos, já ir obtendo experiências, né, conjuntamente com a Fundesporte, obtendo experiência para se organizar e ter uma equipe, de repente, participando das Surdos Olimpíadas. A gente também pensa, né, fazer parte da Federação de Mato Grosso do Sul, que ela possa estar escolhendo atletas em diferentes modalidades e participar das Surdos Olimpíadas. Todos tiveram a oportunidade de passar pelas mesmas experiências nas quadras. Eles aprendem as modalidades através da língua de sinais, então esse é todo o diferencial. Os esportes estão sendo ensinados na língua deles, na língua de sinais. Nós queremos que eles experimentem as modalidades, né? Aqui nós temos o badminton, o handball e o futebol de 7, para que eles aprendam as modalidades e futuramente eles escolhem ou praticar só por saúde mesmo e lazer ou até mesmo a competição. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da União das Mulheres Brasileiras para que fosse apreendido o passaporte do ex-jogador Robinho. A alegação era de que ele pode ir embora do país depois que o ministro da Justiça acenou com a possibilidade dele cumprir aqui a pena de 9 anos, a qual foi condenado na Itália por abuso sexual de uma mulher. A União das Mulheres também queria passar a fazer parte do processo, mas a ministra Maria Tereza de Assis Moura negou. Disse que a entidade não tem competência para fazer o pedido de retenção do documento, nem de participar como terceiro membro da ação. A cidade de São Paulo ganhará o primeiro museu da América Latina dedicado exclusivamente à vacina. Os visitantes poderão conhecer de forma cronológica a evolução da ciência no desenvolvimento de imunizantes. O Museu da Vacina faz parte do Parque da Ciência do Instituto Butantan e será aberto ao público nesta quarta-feira, dia 8 de março. A visitação tem a função básica de mostrar o que é a vacina, como foi feita e descoberta, sua importância e como ela pode controlar diferentes doenças que afetam a humanidade. O museu é totalmente tecnológico e interativo para conseguir dialogar principalmente com crianças e adolescentes.
Além disso, o Instituto Butantan lançou a campanha Vacina Sem Dúvidas, que tem como objetivo orientar e esclarecer a dúvida da população sobre a vacinação. Pelo site, é possível tirar todas as dúvidas possíveis sobre as vacinas. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estava presente na inauguração do museu, falou sobre a importância do site. Então eu convido todos a conhecer o nosso site do Vacina Sem Dúvidas, vale a pena, tem uma série de questões que estão sendo respondidas lá, é rapidinho, dá uma consultada, são dúvidas que todo mundo tem, que a gente pegou as 100 dúvidas mais frequentes na internet, aquilo que todo mundo se pergunta com relação à vacinação. Então consultem lá e a nossa campanha é essa, Vacina Sem Dúvidas, vamos erradicar a fake news na vacina e vamos promover uma grande campanha de vacinação. Nós vamos fazer todo o esforço para que seja um sucesso. E o nosso objetivo é aumentar muito a cobertura vacinal no estado de São Paulo e se somar aí ao esforço federal de vacinação. E eu tenho certeza que essa campanha vai ser um sucesso. O Museu da Vacina vai funcionar de terça-feira a domingo, das 9 horas da manhã até as 4h45 da tarde. Lembrando que o Instituto Butantan fica localizado na Avenida Vital Brasil, número 1500, na cidade de São Paulo, capital. E o valor do ingresso não será problema. Isso porque o adulto custa R$ 6,00 e os estudantes pagam apenas R$ 2,50. Crianças de até 7 anos, idosos, alunos de escolas públicas em grupo agendado e pessoas com deficiência não pagam. Os terremotos devastadores que castigaram o sul da Turquia e o norte da Síria no início de fevereiro impuseram dificuldades para muitos habitantes da região, em especial para as mulheres. Além do luto e do estresse, a vida improvisada nas barracas de assistência humanitária aumenta a sensação de insegurança. Selver Buyukelis, uma voluntária da Associação Mordianismo que trabalha na cidade turca de Antáquia, diz que a situação é difícil para todos, mas que as mulheres têm enfrentado grandes dificuldades desde o início e carregam todo o peso do cotidiano nas costas. De acordo com Selver, as mulheres se sentem responsáveis pela situação da família e temem mais um terremoto a cada novo tremor. Apesar do histórico sombrio da Turquia em relação à violência doméstica, ativistas e médicos consultados pela AFP não observaram mais relatos sobre o tema. No entanto, a secretária-geral da plataforma Will Stop the Feminicides, Fidan Atazelin, acredita que seja apenas uma questão de tempo até que as denúncias comecem a surgir. De acordo com a Women's Review, que compila dados sobre o feminicídio, pelo menos 37 mulheres e 39 crianças foram mortas e 793 ficaram feridas por agressões domésticas na Turquia durante o ano de 2022. Se criar jurisprudência no mundo, muita gente estará em maus lençóis. Na Espanha, uma mulher será indenizada a mais de R$1 milhão por 27 anos de trabalho doméstico. Quem vai pagar a conta é o ex-marido, que um tribunal da Espanha considerou responsável pelos serviços que recebeu, mas não pagou. Aliás, como muita gente. Sem qualquer identidade revelada, a mulher explicou que o então marido não queria que ela trabalhasse fora, o que fez com que se dedicasse essencialmente aos cuidados de casa e da família. Como o casamento foi feito em regime de separação de bens, durou 27 anos e deu fruto a 2 filhas, a justiça espanhola decidiu a favor da mulher. O valor de pouco mais de 200 mil euros, cerca de R$1 milhão e 100 mil, corresponde ao total de um salário por cada ano desde 1996. Além disso, o ex-marido terá que pagar uma pensão mensal às filhas no valor de 1.200 euros, que é mais de R$ 6.500. Uma brasileira que viveu na rua ficou milionária e mudou de vida após começar a vender salgadinhos. Hoje, ela é uma empresária de sucesso e sua história inspira milhares de pessoas. Quem vê Marleide Monteiro hoje em dia mal imagina tudo que ela passou até chegar ao patamar que se encontra. Na sua infância, sofreu o maior trauma de sua vida, a morte da mãe, que aconteceu da pior maneira possível, assassinada pelo próprio pai, que era um homem muito violento. Após a tragédia, ela e seus irmãos foram morar com parentes que, sem condições, acabaram mandando eles embora.
A única saída para ela foi morar na rua. Marleide e seus irmãos se viraram como podiam e começaram a vender vagas na fila do INSS. Eles dormiam na fila e vendiam o lugar para quem queria ser atendido. Aos 12 anos, ela trilhava seus primeiros passos como ajudante numa pizzaria. Ao impressionar os donos, Marleide teve a oportunidade de fazer sua primeira pizza. Com dotes culinários refinados, ela começou a vender salgadinhos de porta em porta. E as coisas começaram a mudar. As vendas aumentaram e o tempo se passou. No ano de 1997, Marleide se casou e abriu sua primeira loja, localizada no bairro Campo Grande, em Santos, que funciona até hoje. Segundo ela, o sucesso de suas guloseimas muito se deve à mentalidade de investir nos lucros do negócio e na expansão da marca. Atualmente, a confeitaria Marleide Monteiro possui 2 lojas e uma fábrica. A empresa faturou mais de 6 milhões de reais e expandiu os ganhos em 33% apenas no ano passado. A equipe conta com 18 funcionários ao todo e tem um modelo de lucro participativo para motivar os trabalhadores. Agora, Marleide está focada em vender cursos do método de sucesso para pessoas focadas em empreender. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.